Tá. Então, ele pede para determinar a transformada de Laplace dessa função. Tá. Então, quando eu tenho a f de s maiúsculo assim, ele está se referindo à transformada de Laplace da função. Tá, que função é essa? Bom, vou botar aqui. Eu já botei eu botei já de propósito, né, o gráfico aqui. Tá, então primeiro, ela é zero de menos infinito até menos 2. Então, ela é zero até aqui. Né? Vamos botar... formatar. Então, tá aqui, né? Então, tá aqui. Então, a primeira parte está aqui, de zero. Ela é zero até aqui. Tá. A segunda parte é de menos 2. Né? Quer dizer o seguinte, que se eu entrar com... Né? Vamos ver se eu entrar com... Se eu entrar com menos 2, o f de t vai ser menos 2. Se eu entrar com menos 1, o t vai ser menos 1. Porque eu estou dizendo que o f de t é igual a t. Então, se eu entrar com menos 2, sai com 2. Com menos 2. Se eu entrar com menos 1, sai com menos 1. Se eu entrar com 0, saio com 0. Se eu entrar com 1, saio com 1. Se eu entrar com 2, saio com 2. Então, né? O gráfico aqui vai ser esse aqui. É 2 de t maior que 2. Então, para t maior que 2, é 2, tá? Vou botar o gráfico. Tá. A pergunta é, como é que eu vou fazer a transformada de Laplace dessa função aqui, tá? Bom, primeiramente a gente vai ter que escrever isso como função de Heaviside, né? Então, se eu for pensar na função de Heaviside, se eu pensar numa função de Heaviside que... Vamos ver o seguinte. Tá. Então, primeira coisa que a gente tem que observar. Se eu tivesse, né, se eu tiver daqui até aqui, né, se eu tenho isso aqui, eu tenho a função h de t mais 2. Tá. Se eu tenho, em vez disso, eu tenho de menos 2 até 2. Se eu tenho isso aqui, eu vou ter quem? Eu vou ter a h de t mais 2 menos a h de t menos 2. Né? Seguindo a lógica, no caso, nós estamos multiplicando. Né? Nós temos um t aqui, né? Então, isso vai ser quem? Vai ser t que multiplica
T que multiplica o H de T mais 2 menos o H de T menos 2. Então, no caso, nós vamos estar considerando agora só, no caso, a gente pode ver que só essa curva azul é esta e a curva vermelha é esta. Nos interessa, né, essa declive. Então, é H de T mais 2. Tá. Então, eu vou dizer que daqui até aqui nós já resolvemos o problema. A parte em verde, né, nós vamos chamar ela de quem? Bom, a parte em verde, ela é nada mais, nada menos que só a função h de t menos 2. Então, se eu pegar só a parte em verde aqui, essa parte em verde é o h de t menos 2. Né? Porque se eu botar ela separada, ela é só isso. Né? Ela é só se eu tirar essa, se eu tirar aqui, aqui, se eu tirar, sobra só h de t menos 2, né? Então, mas como eu vou colocar as outras duas curvas, né? Então eu vou ter que considerar isto aqui, que é o t h de t mais 2, menos o h de t menos 2, mais o h de t menos 2. Né? Então, aí eu estou considerando tudo. Tá, então agora, vamos escrever a nossa função. Né? Então, essa minha função nada mais é do que o f de t. Fala? Não peguei aquele mais h de t menos 2 depois ali. Porque você só tem... se você não tem isso aqui... Se você não tem isso aqui, você tem só isso aqui. Certo? Então, aí, a partir daqui, é 0. Você tem só isso aqui. Bom, mas como eu vou ter agora a outra parte, eu vou ter a continuação dessa reta aqui, né? Então, aí... eu vou ter que somar a essa parte em vermelho, a parte em verde. Uma maneira que eu posso ver isso aqui é de outra forma. Esse h de t menos 2, no caso, então, é aquele 2 quando t é maior que 2 aí, no caso. Isso, exatamente. Beleza. Isso. Pode ajudar a gente verificar o seguinte, que isso aqui é como se tivesse uma soma, né? Vamos botar aqui as 3. Então, se eu tenho a primeira de menos 2 até 2, é isso aqui. Então, isso aqui é o t, h de t menos 2, menos... Tem umas coisas erradas aqui. É o h de t mais 2, menos o h de t menos 2, tá? Este aqui é o 2, então sobrou o h de t menos 2. Então, agora eu vou somar os dois. Vou fazer uma soma. Então, nessa soma, eu vou estar pegando a parte verde, né? E vou estar somando com a parte vermelha. Então, porque depois de 2, né? Porque depois do 2 aqui, né, não é mais t, é só 2. Então, eu somei ela, e aí então eu vou somar as duas coisas, né? Então, daí sobrou o h de t mais 2,
menos o h de t menos 2, mais o h de t mais 2. Certo? Então, daí sobrou tudo isso. Então, agora, quando a gente for trabalhar com a transformada de Laplace, né, a gente não vai precisar calcular as integrais em cada um dos intervalos, né? Porque a gente tem a função de Heaviside. Mais h de t menos 2. Tá. Então, o que acontece? Se eu for aplicar a transformada de Laplace, antes de tudo, nós vamos fazer o seguinte. Eu vou ficar com t, h de t mais 2, menos t, h de t menos 2, mais h de t menos 2. Tá. Aqui, o que nós podemos fazer? Bom, eu poderia até fazer o seguinte. T mais 2. Poderia botar em evidência, botaria 1 menos t, h de t menos 2. Talvez ajudaria? Não sei. Não, não vou. Aqui eu acho que vai atrapalhar mais do que ajudar. Então eu vou deixar assim. Tá. Deixa eu ver. Então, como se vai atrapalhar? Bom, o que nós vamos fazer agora? Então, para nós trabalharmos aqui, a primeira coisa que nós vamos ver é que nós vamos ter que usar essa propriedade aqui. Se nós vamos ter que usar a propriedade 4, é importante a gente ressaltar que nós vamos ter que ter o mesmo deslocamento. Então, se eu for tomar a transformada de t, h de t mais 2, nós temos que deixar no mesmo deslocamento. Então, vai ficar t mais 2 menos 2, h de t mais 2. Ou seja, eu tenho que ter o t mais 2. Então, isso aqui vai ficar transformada de quem? Né? Vou deixar o t mais 2 aqui, com esse t mais 2 aqui. Então, vai ficar t mais 2, h de t mais 2. Menos 2 vezes a transformada de h de t mais 2. Então, agora, desta maneira, eu posso aplicar a transformada 4. Então, se eu aplico a 4, né? H de t mais 2. Tá? Então, se eu aplico a propriedade 4, eu vou ficar com E. Então, agora repara, eu tenho mais 2. Então, eu tenho T mais 2. T mais 2 é a mesma coisa que T menos 2. Então, o meu A é menos 2. Então, vai ficar menos 2 S da transformada de quem? Da transformada de T. É porque se eu tiro, né? Se eu tiro T mais 2, vai ficar a transformada de T. Ok. Então tá. Opa, deixa uma coisa aqui. Então. Deixa eu ver se eu estou fazendo a coisa certa. Não, estou fazendo a coisa certa sim, né? Porque o meu ó, é menos A e aqui é menos A. Então, se eu tenho mais A aqui tem que ser mais A, né? Então, aqui se eu tenho mais 2, aqui vai ser mais 2. Ok. Menos a transformada de T mais 2, né? Então, lembrando, se eu tenho a transformada de T menos A, isso aqui é E na menos AS sobre S. Então, isso aqui é menos E na 2S sobre S.
Tá. Agora, nós temos a finalização aqui. Eu tenho e na 2s vezes a transformada de t é 1 sobre s ao quadrado, menos 2 sobre s, e na 2s. Então, você pode colocar e na 2s, de 1s ao quadrado, menos 1 sobre s. Sobre s. Ok. Tá. E aí nós temos ainda quem? Bom, então feita a primeira parte. Já foi aqui. Tá. Está aqui. Ah, professora, eu poderia somar a fração? Poderia. Agora vamos para a segunda. Está aqui que é essa aqui. Essa aqui eu tenho agora transformada de t, h de t menos 2. Bom, eu tenho t menos 2, então, para aplicar essa propriedade, tem que ter f de t menos a, h de t menos a. Então, vamos lá. Eu vou ficar com t menos 2 mais 2 vezes o h de t menos 2. Aí, agora, então, eu tenho o h de t menos 2 vezes o h de t menos 2 mais 2 vezes a transformada de h de t menos 2. E aí, então, nós temos as condições para aplicar a propriedade 4. Então, eu tenho o mesmo deslocamento, então vai ficar e na menos 2s. Então, se é menos a, de quem? Da transformada de t. Mais 2 vezes e, né? E na menos a, e na menos a. Na menos 2s sobre s. Então, vai ficar e na menos 2s vezes 1 sobre s ao quadrado, mais 2e na menos 2s sobre s. Se você quiser colocar em evidência, vai ficar 1 sobre s ao quadrado, mais 2 sobre s. Né? Então, aqui difere pelo sinalzinho de menos, e aqui faltou o 2, né? Menos 2, tá? E, por fim, nós temos a última, que é o h de t menos 2. Esse h de t menos 2 aqui é simplesmente e na menos 2s sobre s. Tá, deixa eu ver uma coisa que tem mais espaço. Tem mais aqui. Todo mundo? Se eu juntar todo mundo, né? Se eu juntar, pegar todo mundo que está aqui, né? Primeira parte, o t, h de t mais 2, menos o t, h de t menos 2, mais o h de t menos 2. Então, essa primeira parte é e na 2s, 1 sobre s menos 2s ao quadrado. Menos essa parte em verde, que ficou e na menos 2s, 1 sobre s mais, né, que ficou um mais, 2s. E aqui é mais e na menos 2s sobre s. Bom, se alguém mais exigente botar tudo em evidência, deixa eu ver o que dá para botar em evidência. Tá, vamos. Aqui eu tenho e na 2s. Eu não posso botar nada em evidência aqui. Porque é 2s. Aqui sim, eu poderia colocar em evidência o e na menos 2s. Por quê? Porque eu vou ficar com menos 1 sobre s, menos 2s e mais 1 sobre s. Né?
Porque aqui eu tenho menos 1 sobre... Aqui eu tenho isso aqui é comum com isso aqui, né? Então, sobrou 1 sobre S, negativo por causa desse sinalzinho aqui da frente, né? Negativo por causa desse sinalzinho aqui na frente. E aí eu posso fazer, ó, menos 1 sobre S mais 1 sobre S, eu posso mandar embora. E aí sobrou E na 2S, 1 sobre S, menos 2 sobre S ao quadrado, menos, né, professor? Menos 2 sobre S, E na menos 2S. Tá. Dá para fazer outras simplificações aqui, mas eu não vou entrar nelas, certo? Bom,